Esperar o tempo de Deus. A história de Davi e Saul nos mostra que só é possível fazer o certo quando se está totalmente submisso à vontade de Deus e aos seus planos. De Saul, cada vez mais descontrolado. Ao mesmo tempo que ele reconhecia a lealdade e o caráter de Davi, ele começou a sentir ciúme e inveja da popularidade do jovenzinho que não entrou apenas para a história de Israel, mas também para a família do rei. O monstro de olhos verdes é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Que bom que você está aqui com a gente. E fica o convite, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora para fazer parte desse ministério. Também deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos ao vídeo. A lição dessa semana explora o complicado relacionamento entre os dois líderes ungidos por Deus, Saul e Davi. A vitória sobre Golias colocou Davi sob os holofotes, e no começo Saul estava tão impressionado que queria Davi por perto, tanto que ele mandou Davi vir morar no palácio e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Foi assim que surgiu a amizade entre Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, o herdeiro natural ao trono. Mas Jonatas era um homem íntegro que amava Deus. Isso explica porque logo ele se ligou a Davi. A Bíblia nos diz o seguinte: Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Mesmo sendo elevado a uma posição de muita importância no reino, Davi manteve a sua humildade e simplicidade. Isso atraiu a simpatia do povo e também de toda a família real. Veja só o que está escrito aqui. Estava claro que ele era muito abençoado por Deus. Saul reconhecia que o reino estava mais seguro se tivesse ao seu lado alguém que recebesse instrução do Senhor. A presença de Davi poderia ser uma proteção para Saul quando saísse com ele para a guerra. No início, Saul gostou de ter Davi por perto, porque isso lhe trazia uma série de vantagens. No entanto, à medida que Saul começou a perceber a popularidade de Davi junto às pessoas, aí ele começou a se sentir ameaçado. Em seu coração, Saul ainda mantinha o desejo por exaltação própria. Ele avaliava o que era certo ou errado de acordo com a opinião do povo. Ele apenas se importava em agradar as pessoas. E não demorou muito para Saul começar a achar que Davi estava querendo roubar o coração do povo para ele, e assim também roubar o seu reino. Em vez de levar esse assunto ao Senhor e pedir que Deus abrisse os seus olhos para a verdade, Saul alimentou cada vez mais o sentimento de inveja, até que isso começou a envenenar toda a sua vida. Ele permitiu que as emoções dominassem suas decisões, até que tudo se tornasse em ira. Às vezes, Saul tinha acessos de raiva tão fortes que ele seria capaz de matar qualquer um que se opusesse à sua vontade naquele momento. Quando os ataques de raiva acabavam, ele se sentia deprimido e o remorso tomava conta de sua alma. Saul se tornou uma pessoa instável. Nos momentos de tormento, ele gostava de ouvir Davi tocar com a sua harpa. Isso parecia afastar o mau espírito por um tempo, mas não era raro ele acabar perdendo o controle do nada. Certa ocasião, Davi estava tocando sua harpa e cantando louvores a Deus para acalmar o rei, quando, de repente, Saul pegou sua lança e atirou contra Davi. Se não fosse pela proteção divina, Davi teria sido morto. Não demorou muito e o povo começou a perceber o contraste entre Saul e Davi. Cada vez, Davi transmitia mais confiança. Ele era equilibrado e seus conselhos eram sábios e administrava bem os negócios com responsabilidade. Saul começou cada vez a sentir mais medo de Davi, pois percebia que o Senhor estava com ele. Veja só o que diz aqui. O rei sentia que a vida de Davi era uma constante repreensão para ele. Em contraste, ele mesmo revelava ter um caráter inferior. A inveja tornava a vida de Saul miserável e infeliz. Que grande dano esse mau traço de caráter tem causado em nosso mundo. A inveja é fruto do orgulho e, se ficar guardada no coração, dará lugar ao ódio e finalmente levará ao assassinato. Esse foi o próximo passo de Saul, que começou a planejar a morte de Davi. E para ninguém desconfiar que ele armou uma cilada, colocou Davi para comandar a guerra contra os filisteus. E como recompensa, prometeu Merabe, a filha mais velha da família real, em casamento. Inocentemente,
Davi respondeu que não se considerava digno de se tornar genro do rei. Mas ele foi à batalha, venceu, mas Saul não cumpriu sua parte e acabou dando Merabe como esposa para outro homem. Percebendo que Mical, a filha mais nova, amava Davi, Saul então fez outra proposta para que Davi se tornasse seu genro. Ele deveria ir para a batalha e trazer o prepúcio de 100 filisteus. Davi e seus homens foram à luta e trouxeram não apenas 100, mas 200. E Saul então teve que cumprir a sua promessa. Agora Davi tinha mais uma aliada. Além de Jonatas, Mical também se tornou uma protetora de Davi. E Mical, percebendo as intenções de seu pai, ajudou Davi a fugir. Ele foi para a casa de Samuel, onde ele ficou por um tempo. E veja só o que aconteceu ali. Davi aprendeu lições preciosas com o mestre de Israel. Essa relação de Davi com Samuel despertou o ciúme do rei, pois ele temia que o profeta influenciasse a ascensão de seu rival ao trono. O rei enviou oficiais para levar Davi até Gibeá, onde pretendia matá-lo. Foram muitas as tentativas de Saul a partir daí, e Deus sempre agindo de forma miraculosa para salvar Davi e impressionar o coração de Saul. Leia em 1 Samuel 19, de 19 a 24, um curioso acontecimento que até gerou o ditado popular em Israel. Acaso Saul também é profeta? Bem, Saul tinha alguns poucos momentos de lucidez que ele acabava se arrependendo de tentar matar Davi. Ainda mais quando Davi demonstrava sua lealdade e deixava claro que ele não faria nada contra o rei de Israel. Mas nada disso foi suficiente. Davi, por sua vez, também demonstrou falta de confiança em Deus quando fez algumas escolhas erradas e chegou até mesmo a buscar proteção com o rei dos filisteus. Dá para acreditar nisso? A questão realmente era a diferença entre Saul e Davi. Cada vez que cometia um erro, Davi se voltava para Deus com muito mais arrependimento e espírito de submissão, enquanto Saul se afastava cada vez mais. Na dificuldade, Davi renovou seu compromisso com Deus. Ainda que a fé de Davi tivesse vacilado um pouco nas promessas de Deus, ele se lembrava de que Samuel o havia ungido rei de Israel. Relembrou a misericórdia de Deus ao protegê-lo de Saul e decidiu que não trairia sua responsabilidade sagrada. Mesmo que o rei de Israel buscasse tirar a sua vida, ele não uniria suas forças aos inimigos do seu povo. E assim, Deus continuava a preparar Davi para ser o próximo rei de Israel. Hoje vamos destacar, de muitas, uma lição da história desta semana. Nós falamos sobre o perigo de permitir que sentimentos estranhos se abriguem no coração e como esse foi um grande problema na vida de Saul, que o afastou cada vez mais dos caminhos do Senhor. Mas a gente também precisa lembrar da necessidade de manter a nossa fé e a nossa confiança sempre nos planos de Deus. Veja só este texto. Todo fracasso dos filhos de Deus ocorre por causa de sua falta de fé. Quando as sombras nos envolvem, devemos olhar para cima, a luz além da escuridão. Davi não deveria ter perdido a confiança em Deus. Ele era o ungido do Senhor. Se deixasse de pensar na situação difícil em que se encontrava e meditasse no poder e na majestade de Deus, teria encontrado paz, mesmo em meio às sombras da morte. Não nos esqueçamos, a fé e a confiança em Deus são o segredo para uma vida feliz e estável. E agora chegou o momento dos abraços. Que bom que você ficou com a gente até o final. Então vamos lá, começando com um abraço para a base Novo Alvorecer da igreja de Ibiaporã, da cidade de Utinga, Bahia. Para os adolescentes da igreja em Tomar, distrito Santarém, Portugal. Um abraço também para a Miriane, da cidade de Corupá, Santa Catarina. Para os adolescentes da cidade de Tefé, Amazonas. Para os adolescentes da igreja de Jardim Minnesota, da cidade de Campinas, São Paulo. Para a base Luz da Verdade, da cidade de Goierê, Paraná. Base Ômega, da Igreja Central da cidade de Itaquara, Bahia. Para a base Filhos de Israel, da Igreja do Planalto, da cidade de Alenquer, Pará. E para a base Raízes Divinas, da cidade de Presidente Bernardes, São Paulo. E é isso aí, caso você tenha gostado desse vídeo e aprendeu algo importante, não se esqueça de inscrever-se, caso você ainda não faça parte com a gente, e compartilhar com seus amigos.
Deixe também o seu comentário, o seu like e eu vejo você semana que vem. Tchauzinho!